Oi, esse final de semana eu fui num evento, fui louvar o Senhor, adorar o Senhor, numa reunião, e a gente ficou das 4 até as 7 horas. Então a gente pegou a viração dos dias e a gente adorou e louvou o Senhor, contemplando, né, o pôr do sol e foi maravilhoso. Eu vou deixar, acho que tem nos shorts aqui, né, de como é que foi, mas se der pra editar, eu vou deixar um pouquinho aqui pra vocês verem como é que foi. Foi muito maravilhoso. E o Senhor falou comigo. O Senhor falou que Ele deseja, né, que nós o adoremos em espírito e em verdade. E que a adoração, ela é uma das armas espirituais para que a gente continue perseverando, para que a gente continue dando passos, mesmo que eles sejam pequenos, sabe? Mesmo que as nossas emoções sejam diferentes daquilo que a gente gostaria de estar sentindo, daquilo que a gente gostaria, né, de estar vivendo. Por exemplo, às vezes a gente está vivendo uma situação em que a gente se encontra triste, desesperançoso, e quando a gente começa a adorar e quando a gente começa a louvar o Senhor, o nosso estado de espírito, ele muda, sabe? E a gente começa a falar pra Ele o quanto Ele é bom, o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é poderoso, o quanto que a honra, a glória, o poder, o quanto Ele é santo. E a gente começa a contemplar a Deus. E quando a gente contempla Ele, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, a gente consegue mudar, né, o nosso foco ali, nossa visão nos problemas, e a gente se concentra a Deus, a gente coloca os nossos olhos nele, né, que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que tudo pode, tudo pertence a Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio. E também uma das armas, né, espirituais para a gente continuar se mantendo, né, perseverante, tendo a fé, né, que Cristo nos deu, que Cristo nos comissionou. E quando você adora a Deus, você estabelece um relacionamento com Ele, uma comunhão. Quando a gente adora a Deus, a gente é transformado, a gente se torna cada vez mais semelhante a Cristo, né? Então, o convite que eu tenho hoje, os céus, né, que tem convidado hoje, você e eu, é para que a gente adore o Senhor, né? Para que a gente continue se mantendo nessa mentalidade, né, de adoração. A palavra de Deus fala em João 4:24, pra gente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em Salmos 34 diz assim: Louvai o Senhor em todo o tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus medos e temores. Os que contemplam ele estão radiantes de alegria. O rosto dele jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, que tem a segurança nele, que é feliz nele. Então, quando a gente... Amém, essa passagem linda, maravilhosa. Estava contemplando ela hoje. Então, quando a gente se concentra, né, na beleza, na grandeza de Deus, os nossos olhos, eles mudam. Nosso estado de espírito muda, né? A gente começa a se alegrar, a gente começa a agradecer, começa a entrar nessa atmosfera de fé, sabe? E tirar essa mentalidade de medo, de escassez, de tristeza, e começa a olhar para Deus, pro quanto Ele é grande, pro quanto Ele é maravilhoso, sabe? Esse é o convite dos céus hoje, para mim e para você, para que a gente não perca de vista o Senhor, para que a gente não tenha um coração ingrato e deixe de adorar Ele, deixe de glorificar Ele com tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, sabe? Ele é maravilhoso, Ele, a toda honra e toda glória, todo domínio, toda majestade pertence a Ele. E Ele está te convidando a adorá-lo hoje, a louvar Ele, sabe? Coloca um louvor e começa a cantar e começa a declarar. Você vai ver como as portas vão começar a se abrir, as janelas vão começar a se abrir. Porque a gente está mudando o nosso ambiente, a gente está mudando a nossa mentalidade, a gente está mudando o nosso estado de espírito e as nossas palavras estão de acordo com a palavra de Deus, porque a gente está engrandecendo o nome do Senhor. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão segundo a sua vontade, que submetem a Ele. Então essa é uma estratégia que o Senhor tem me ensinado muito e que eu, né, pretendo cada vez mais, né, a fazer, a adorar e a louvar a Ele.
né? Que todos nós possamos fazer isso. Então, esse é um convite dos céus, para que você venha contemplar e adorar o Senhor com hinos, com o seu louvor, com dança, sabe? Quando eu era mais nova, eu chegava no meu quarto, assim, na verdade era o quarto dos meus pais, porque eu não tinha um quarto só pra mim, eu tinha um quarto compartilhado com as minhas irmãs. E eu ia pro quarto dos meus pais, eu trancava a porta e eu começava a dançar, assim, tal, como se fosse uma bailarina lá. E eu entregava pro Senhor, sabe? É isso que Deus quer, Ele quer que a gente seja espontânea, Ele quer que a gente tenha um coração grato, sabe? Uma leveza, um amor, uma bondade, é isso que o Senhor anseia, sabe? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não só com palavras, não só com gestos, mas com verdade, sabe? Que você possa cantar aquilo que você quer viver, aquilo que você vê no Senhor, né? Como Ele é lindo, como Ele é grandioso, como Ele é poderoso, como só Ele é santo. E é isso que o Senhor tem me ensinado e eu espero que possa ter falado com você também. Até a próxima.